sua camisa. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Eu fui uma criança muito feliz no interior do Maranhão. Cheguei aqui moleque, num tempo que não tinha internet, nem televisão não pegava lá em Santo Inês, onde eu fui morar. Eles acho que nunca tinham visto um louro, e eu era louro mais do que Felipe Clã ainda é até hoje. Era albino, parecia o Johnny Winter. Mas eu me adaptei àquela cultura, aquele jeito tão solto de viver, a molecada toda de 9, 10 anos correndo na rua, que eu acho que em 2, 3 meses eu já era um maranhensezinho igual aqueles outros, brincando sabe de quê? De empinar curica. Hoje em dia todo mundo já fala papagaio, arraia, esses nomes que a televisão e a internet foram ensinando. Pra gente naquela época era a curica. Mas por que Geraldo está falando de curica? Porque semana passada a gente tem sempre trazido para cá primeiro as pessoas que falam, as pessoas que têm coragem e as pessoas que têm com o que contribuir na discussão para a gente melhorar o nosso estado e as nossas cidades. E nós trouxemos aqui um candidato que está empolgado para ser candidato a prefeito de São Luís. E fala bem, ele é jovem, bonito, se veste bem, sabe responder as perguntas, é um bom médico. Mas cortaram a curica do bichinho hoje. É o que parece, não sei. O deputado Iglesio, que estava querendo sair do PDT para ser candidato a prefeito de São Luís por outro partido, parece que já recebeu um recado que não pode sair do PDT. Enfim, cortaram a curica dele, pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que isso termina, porque essas historinhas, para mim, são a pimenta do mocotó da nossa política. Hoje, nós temos um convidado que fala bem, e quando ele fala, tem muita gente que fica tirando pulga de trás da orelha e está aqui para nos contar um pouco do outro lado, de um cantinho lá da Assembleia, que é o cantinho da oposição. Recebemos com muito prazer e orgulho o deputado César Pires. Deputado, seja bem-vindo novamente aos analistas. Que Deus abençoe todos nós. Obrigado pelo convite de vocês e pelo convívio aqui, que eu sou um eterno admirador de vocês. Né, Natanael? Fiquei imaginando a cena, o lourinho, correndo feliz, Geraldo. Vermelho, feito um piruzinho. Tá ficando meio difícil. Lá Felipe Clã, hoje parte do Pindaré, entendeu? Essas aberturas, entendeu? Eu acho que nós estamos precisando aqui os três combinar, entendeu? Porque assim eu viajei e tal. Outra coisa, esse lourinho aqui já está mais grisalho do que qualquer outra coisa, entendeu? É que nem essa política. Mas tudo bem, quanto ao Iglesio é verdade. Cortaram a curica do bichinho. Asfixiaram o Iglesio e aguarde que virá Iglesio enfrentando Osmar internamente no partido. Vai ser uma briga belíssima, belíssima. Felipe se empolgou, Natanael, com o assunto inicial. Não, Eu pensava também que ele ia dizer também que também corria feliz, né, pelo interior do Maranhão, né? Felipe sempre foi um lorde, nunca empinou uma curica. O quê? Fiz caiçara? Não prestava para empinar a curica do Caiçara, porque tem um vácuo atrás assim, ó. Inclusive fazia o melhor cerol, porque tinha aquelas lâmpadas fluorescentes. Nessa época já tinha, a gente pegava, a gente fazia era vender cerol. Mal você sabe que hoje é crime, mas naquela época era um espetáculo. Com relação ao Iglesio, eu acho que o efeito pode ser o contrário. Eu acho que pode ser a pimenta que estava faltando na política maranhense, da política, né? Da prefeita eleição, campanha, diga-se de passagem. Entendeu? Porque de fato criasse um movimento, né? Primeiro assim, de coragem dele em, né, se insurgir contra o líder do partido, o senador Everton Rocha, né? Hoje aí um político poderosíssimo, né, Geraldo? Então. E já mostra ali, né, um caráter ali, né, de Davi contra Golias, né? E o povo gosta disso, o povo gosta, né? Deputado, torce pelo mais fraco, né? Como é que o senhor que já tem aí uns bons mandatos de cátedra,
Como é que o senhor está vendo essas disputas internas? É candidato demais a prefeito, né, deputado? Faz parte do jogo do governo, né? Todas as pesquisas que tem feito, o Braide sai na frente. O governo tenta criar um consórcio para poder remontar a história e encontrar lá atrás, na época de Rosiana, com Zé Reinaldo, Jacques, aquela história toda que foram construídas em relação a isso. Foram aprendidos daquela época de criar um consórcio, levou para o segundo turno e, consequentemente, ganhar a eleição. Jacques ganhou. Todos nós acompanhamos isso, eu, inclusive, acompanhei. E agora, isso é uma parte de criar esse consórcio. Essa briga, por exemplo, do PCdoB entre o Duarte Júnior com o Rubem Júnior. Creio, com todo o respeito que tem, que o candidato do governador, do governo, está muito mais para Rubem Júnior. Acho que ele não largaria lá para vir para cá sem garantia de alguma coisa, né? Não é bobo, é um rapaz inteligente também, não viria não. Tem coisas que não pode ser falada, mas incubadamente eu tenho certeza que isso acontece. Em relação à Fala aí, igreja... deputado. Não, acho que ele Deixa veio nada pra cá, acumulado. não, mas ele veio para cá para pegar uma secretaria, não ia largar uma coisa muito mais Certo do que rentável. A construção de uma liderança no Congresso Nacional, né? Isso é um ponto. Ele tem emenda impositiva, vai ter emenda impositiva de bancada para ficar numa secretaria que, de certa forma, é de um governo falido, que não tem resposta para dar. Isso é a verdade. Se você vê os dados da Receita Federal, tu percebe claramente que o Estado está quebrado. Um comprometimento de 62, aumentou a arrecadação em 17, em 10% e está gastando 17%. O Estado não tem mais condição de dar aumento, não tem nada. Fazer o quê? Só teve dinheiro, recurso, quando tinha o dinheiro do BNDES. Está tendo 148 milhões de saldo do BNDES sob investigação do TCU, por denúncias de deputados federais em relação a isso. Tu vê que eu, por exemplo, já apresentei nas minhas redes, em blogs, em tudo, e na própria Assembleia cobrei recuperação de estrada, vou e volto, não encontro nada. Porque não tem recurso para isso. Quando tinha, a coisa era na babesca. Na época de campanha, você passava, tinha máquinas, depois retirada, tudo aí para você poder acompanhar. Então o governo ele não viria para cá em relação a isso. Em relação à Igreja, é um bom rapaz, é um político que tem procurado crescer, mas é preciso ter coragem. O senhor ele pediu algum conselho, deputado? Ele falou até no seu nome aqui semana passada, como lhe citou, foi ele que citou César Pires como um dos oradores? Citou. Eu tenho muito respeito por ele também. Eu só estou dizendo que ele tem que quer disputar, pede para sair. E acho muito feio se o Everton, não acredito que o Everton tenha tolhido ele de procurar uma alternativa de vida para ele. Se fez isso, está contrariando toda a sua história de liberdade, que vem lá de trás. Então, por quê? Se o sujeito quer sair, que saia. Que vai procurar o melhor, que vá. Eu acho que é feio, porque não tem coragem de assumir a oposição, e o outro, com todo respeito, votei no Everton, né? Todo mundo sabe disso, mas eu acho que não pode ceifar o direito de liberdade de opção que a pessoa tem. O senhor é contra, deputado? Já, Felipe, é contra essa cláusula que impede o deputado de sair do partido? Não, mas se ele tiver a liberdade, o beneplácito, a compreensão do partido em dar para ele a carta de alforria, vamos dizer o seguinte, não sei por que não dá. Para ser candidato? Para ser candidato, para poder procurar um rumo melhor, para poder crescer, porque é ruim para a gente não ter opção. E se ele se acha preparado para aquilo dali e com capacidade de desenvolver, que ele vá e peça publicamente, faça uma carta e publique isso, e caberá ao senador Everton, se for o caso, dizer para ele: vá, procure o que é melhor para você, procure o que é o melhor caminho para você. Inclusive ele fez uma nota, eu recebi agora lá na grade lá do jornal, ele fez uma nota de esclarecimento dizendo que em momento nenhum o senador Everton tocou nesse fato, né, que foi um fato criado pela imprensa, assim se coloca. Eu procurei já o senador Everton. O quê? De cortar a curica dele? De cortar a curica dele. Ou seja, vai liberar ele? Não. O Iglesias fez uma nota, que está circulando agora, e o senador ainda não se colocou à disposição da imprensa, né, para falar sobre isso e tudo mais. O que há é que qualquer palavra que o Everton tenha usado de uns dias para cá, né, impressionante, que está se tornando a pauta do momento, ou seja, o PDT parece que vai comandar o processo eleitoral, né? E não é fato, né? São muitos partidos, não é verdade? Mas, fale. Felipe, pois é, no Everton ali, né? E com relação ao Duarte, porque assim, só o fato dele citar
três pré-candidatos do grupo do governo, né? O Bira, o Duarte, o Bira, o Neto Evangelista, o Rubem Júnior, né? E não citar o Duarte, que aparece aí entre o grupo do governo mais cotado, né? Já não dá a entender também que a estratégia ali de isolar não abre margem para essa interpretação? Olha, eu acredito que sim, o deputado César Pires que deveria estar respondendo isso porque tem muito mais habilidade, mas o que a gente observa muito é que qualquer trisco já se torna faísca e para uma explosão. Eu acho que precisa se ter calma, se ter cautela. Não adianta agora, está muito longe para começar a se brigar. Agora é construir processo. Mas passa para o deputado, Natanael. Essa pergunta, embora ele e o Duarte tenham se estranhado no começo, acho que hoje já está tudo... Mas eu acho, né, a minha análise, porque acho que o Everton ficou magoado com o Duarte, depois da notícia que saiu até no comentário nas próprias redes sociais do Duarte, quando ele postou a foto com o senador em Brasília, né? Alguns internautas criticando, né, a atuação do Everton, né, e ele meio que se esquivando, dizendo que as pessoas não são iguais e tal. Então, assim, aquela coisa que ele morde e assopra ali, que acho que chateou o senador, né, tal não tá, né, Geraldo? Se não tá, né, se nega que tá, né, então deixa de lado, né? É próprio de um grupo grande que está agora, né, e é natural que haja desidratação desse ou daquele outro candidato. Eu não vejo. Acho que o maior patrimônio político que chegou na Assembleia de São Luís, do lado do governo, foi justamente o Duarte Júnior. Desidratou muito por conta de algumas situações que vocês acompanharam. Até mesmo comigo, nós tivemos entreveros desnecessários que não havia de se dar da parte dele, porque eu estava fazendo um discurso filosófico da Constituição do Parlamento que não tinha nada a ver com a questão pessoal. E por que surgiu aquilo, deputado? Havia um bastidor? Não, um bastidor. Nós sabemos onde ou você acha ali que ele quis chegar chegando ali para causar... Mas o que foi aquilo, afinal? Simples. Veja bem o seguinte. Eu estava lá na Assembleia com minha família no do primeiro dia da casa. E o Flávio fez um discurso e falou sobre a Constituição do Parlamento. E não, o Flávio fala bem e fala mesmo, ninguém pode duvidar disso. Nunca vou dizer que ele não é preparado para pronunciamento de tribuna, que é. Para governo é outra coisa. Para gestão de governo é uma coisa, para pronunciamento é outra. E ele desceu, eu digo, vou fazer melhor, brinquei. E estava construindo a mesma. Ele pediu uma parte. Só que eu disse que nós não devíamos ficar desvoceados daquilo que nós pregávamos nos palanques, nas campanhas, da aliança que nós fizemos com o povo, não devíamos divorciar quando chegasse no parlamento. Portanto, tudo aquilo que nós defendemos lá fora, eu no campo da educação, que eu não podia me recusar a defender na casa. Foi o suficiente para ele pegar e disse que eu tinha pedido para ele, em determinada situação, um caso de análise do PROCON, porque havia uma perseguição. Ora, é próprio da natureza do político impedir. Eu não posso me recusar nunca de pedir. Daí a pedir moralidade é outra coisa. E aí foi no tempo que vocês têm o pronunciamento meu e sabem o que eu disse, e esperei a reação que não veio. Mas pelo contrário, eu tive o apoio de 40 deputados naquela casa, inclusive do próprio PCdoB, porque conhece o meu comportamento. Como é que você enxerga, Sérgio? Você é um político experiente ali. É o mais maduro de todos. Mais maduro da Assembleia ali, né? Se posiciona muito bem, não se vê também fugindo ali do que prega o regimento da casa, sempre, né, na mais alta classe. Como é que você enxerga o comportamento do Duarte, né, nessa construção aí, dele chegar até como candidato em 2020 na próxima eleição? Ele trabalhou numa rede social muito forte. Eu acho que ele chegou com o maior, vou repetir, chegou com o maior patrimônio eleitoral de São Luís. E o reflexo foi a última avaliação que teve, o último censo que eu chamo, que foi a própria eleição. Ele conseguiu avançar muito e bater recorde, mas não soube segurar, pelas razões já publicizadas por todos os meios de comunicação. Precisou um pouco de maturidade, precisou um pouco de tolerância, de aconselhamento, que às vezes não teve, definhou. O Rubem Júnior, ele consegue ser mais maduro. Continuando, Duarte, você acha que isso a população também não espera isso dele? Uma coisa assim mais atuante, sem esperar um pouco da morosidade da política, da burocracia, esses atropelos ali. Você acha que ele não fala também para esse público dele, assim como o presidente também fala para o público dele ali quando faz
Eu Essa não sei, loucura nas redes ele sociais? vinha de um trabalho diferenciado, eu não sei ainda, não tenho uma régua, não mensurei uma qualitativa para me saber se o povo está aceitando aquilo que ele está dizendo. Mas às vezes pode acontecer. No Bolsonaro, para mim, foi o presidente mais justo que eu vi no Brasil. O Bolsonaro é o que ele foi na campanha. Se você falar em Bolsonaro, vai esticar. A gente vai fazer. Eu só antes de encerrar o bloco, Natanael Felipe, sabe? Eu acho que se o Duarte escolheu um deputado para chegar mostrando serviço, por um lado, ele foi corajoso e escolheu um que sabe se defender. Por outro lado, não sei se ele teve muito sucesso. A gente faz uma paradinha e volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o deputado César Pires, um dos 3 deputados da oposição. Vamos lembrar isso aqui. Continuamos nessa ou vamos mudar de tema aqui? Porque tem Não, vamos continuar de oposição, mas eu queria ter uma análise do deputado, se vocês me permitem. Mas não é mais para falar de Duarte. Acho que Duarte já ganhou a atenção. Vamos Tem o esperar a caminho próxima, dele, né? tem o caminho dele, besteira. Deputado, eu acompanho o senhor na educação, né, como reitor, toda a sua carreira. Depois tive o prazer de conviver e acompanhar o senhor na Assembleia, né, um habilidoso líder do governo, de um governo de Rosiana Sarney, que diariamente estourava escândalos. Era muito difícil o dia que o senhor não tinha que subir aquela tribuna e com sua habilidade, né, eu dizia, meu Deus do céu, esse homem tem um dicionário, né, para poder defender. Eu pergunto para o senhor, como é hoje ser oposição a um governo que não gera tantos escândalos como foi, ou não gera escândalo, melhor dizendo, como foi o governo de Rosiane, e o senhor era um líder, indiscutivelmente, era a peça principal de defesa de Rosiane. Nem sempre, de passagem, valorizado pelo governo. Veja bem, não é que o governo Rosiana tenha gerado escândalo. O problema é que, ao longo do tempo, foi se acumulando determinados tipos de denúncia. Nós vamos ver os equívocos do Flávio quando ele desafiar o poder. Aí você vai começar a ver, quando os tribunais começarem a apurar, quando sair resultado do TCE, quando sair resultado do TCU, apurações que estão sendo feitas pela Polícia Federal em determinados órgãos, aí você vai começar a ver uma situação como essa. Não pensa você... Geraldo falava aqui da infância dele em Santo Inês. Com certeza, se ele chegasse lá, ali para o lado da cidade próxima lá de Santo Inês, ele ia encontrar aquelas fábricas de pilar arroz, que a gente não viu fogo. Era em cima, mas quantas vezes como moleque não viu de criança queimando os pés lá enterrado e não tinha nem fumaça sequer. Então é assim, eu não vejo. O que aconteceu com ela, aconteceu agora aqui, em várias secretarias. A gente está vendo o acúmulo de denúncia. O que falta é a voz que não se tem mais. São só 3 deputados falando contra 39. Então, eu não vou todo dia na tribuna falar isso. Não dá para poder falar. Mas tem colega que gosta, vai todo dia. Mas você tem que ver denúncia que nós tivemos no Porto, desvio de recursos do Porto, desvio de recursos do IPREV, nomeações aí todo dia de capelões que não havia necessidade, né? O capelão não tem por que aquela quantidade, foi em benefício de quê? Licitações que teve agora aí também, que vai estourar lá na frente. A CIFRA está passando por apurações, então é preciso se ter um pouco mais de tolerância para se ver um conjunto disso tudo. Somando-se a isso, a oposição está aqui, tá? Mas você não tem mais nenhum ícone que venha contrapor o governo Flávio. Você viu aqui os engalfinhamentos colocados aqui por vocês, os embrólios colocados por vocês, foi dentro do próprio grupo. Como se tivesse ali um cataclisma dentro do grupo e um processo de catabolismo direto, consumindo os fragmentos celulares que ainda tem dentro do grupo. Mas não tinha ninguém assim, olha, não, a oposição ali está crescendo. Não tem. Isso dificulta aparecer determinadas denúncias em relação a isso. Você vai ver na prefeitura, se tiver agora A contra B. Aí começa a aparecer. Se você observar para nós, o nosso grupo político teve 40%, o governo 60%. Nós temos 3 deputados para administrar 40% do último censo que teve foi as eleições. O censo mais perfeito que tem. Não pode ter maniatação, não pode ter manipulação. 40%.
Agora, quem é o líder disso? Não tem. Mas não tem A porquê, liderança deputado, envelheceu, não se entende. porque não fomos preparados para ser líder. Nós fomos preparados ao longo do tempo. Eu disse que eu nasci errado, no momento certo. Sentava o doutor Sarney do lado, a quem eu adoro, eu tenho o maior respeito do mundo, João Alberto, Rosiana, Lobão, e diziam assim, olha, Natanael agora vai ser o governador. Não, é o Felipe que vai ser. Aí discutiu lá e nós aqui. Então o Geraldo vai ser o vice. Então fulano vai ser o senador. E aí, hoje não. Você vê uma discussão dessa aqui enriquecedora. Todo mundo tendo sonho, podendo sonhar. Por isso que eu não fico chateado se eu ver um senador que eu votei como Everton, que é democrata, impedir, se a legislação permitir, de que o Iglesias vá embora. Deixa ele ir. É um sentimento de liberdade, não é só do discurso, mas na prática também. Então tem toda essa dificuldade que nós não temos. Nós não temos hoje nenhum jornalista que quer abraçar uma causa direta, porque nós não temos ninguém como referência para ser candidato. Sabe? Eu percorri, eu fui doutor Sarney, Rosiana, não fui em Lobão, fui no Roberto, fui Maura, reuni com o Coronel Monteiro, todo mundo, gente, bora formar. Quem é o líder? Não tem. Não vai ter candidato à prefeitura? É difícil, eu acho difícil. Não, nós vamos ter o Adriano Sarney. Aqui em São Luís? O Adriano é candidato. O Adriano estava eleito em Passo do Lumiar. Se eu fosse ele, agora eu ia ser candidato a prefeito de Passo do Lumiar. Ele está se preparando, já fez pesquisa qualitativa, já está com estudo de marketing, está desenvolvendo no PV e vai ser o candidato. Pronto. Estamos tentando arrumar mais 2 partidos. Mas você vê a dificuldade que nós temos de arrumar. Se ele vir aqui, deputado, o Adriano, já convidei ele, nunca dá certo, ele vai para Brasília. Mas eu vou pedir para ele vir. Diz para ele, Adriano, vai lá, os meninos são bonzinhos. Só aproveitando aí do grupo. Aqui, os meninos são bonzinhos, eles cutucam a gente de todo jeito. Hoje mesmo eu fui contactado novamente por pessoas que admiram o juiz Madeira. Né, perguntando por que nós não entrevistamos o juiz Madeira, por que não se abre espaço na imprensa e tal, que não é fato. Qualquer hora, para qualquer pessoa, nós estamos lá colocando. Né, e sabemos o preço que pagamos muitas vezes por isso. Eu pergunto, o Madeira tem chance de ser um representante do grupo? Tem. Tive com o doutor Madeira, conversei com ele sobre isso. Rosiana me chamou para tratar sobre a questão de Madeira. Eu vou cometer uma inconfidência, Rosiana, mas tratou. Ela, antes do Adriano decidir toda essa situação, que o candidato nosso deveria ser o doutor Madeira. Tive com ele, conversei com ele. Se você fizer nas qualitativas, apresenta um novo. E o Madeira é um novo. Madeira pode ser da minha idade, sim, mas é um novo no pensamento, um novo nas ideias. Eu creio que seria um contraponto muito forte com o Braga. Eu, no meu entendimento, tive com ele. E ele iria disposto para o MDB? Para o MDB. E ele está disposto. Ele me disse que 2 de setembro, 2 de setembro, Geraldo, ele me disse assim, eu vou pedir aposentadoria 2 de setembro, César, vai demorar uns 2 meses, porque o sistema federal é mais complicado, eu estarei livre em janeiro, já aposentado, tomando conta, meus filhos estão bem encaminhados, tomando conta do negócio, e eu quero ser candidato. Agora não vai ter espaço para Madeira e para o moço que parece um Vando, como é? O Veloso. Aí começou? O Veloso, eu tive com ele também, estimulei assim, porque eu acho que são pessoas que nós temos que mudar a mentalidade da política. E ele, eu acho que reúne condição. Mas me parece que o doutor Veloso, ele ainda restam alguns anos para que ele possa se aposentar, levando a totalidade dos anos para a aposentadoria. O convite tem alguma diferença do convite feito ao Witzel? Não, mas não compare o Veloso. Pelo amor de Deus, não acabe. Não, eu não estou comparando o Veloso ao Witzel. O Veloso já esteve com a gente, César, inclusive. O Madeira eu já convidei, mas ainda não deu tempo. Não, mas eu acho que todos os dois são muito bons. Todos os dois são excelentes. Eu estou no grupo de WhatsApp que tem o juiz Madeira, né, em algumas pessoas, né? Já tem até, a gente brinca até a campanha Madeira neles, né? Essa Madeira usou lá em Imperatriz já. E ele, né, é um grande nome, né? Falar isso, gente, se vocês me permitirem, vocês acompanharam ao longo do tempo, por 2 vezes o Madeira se elegeu, falando em Maranhão do Sul. Vocês se lembram disso? A primeira, a segunda, na terceira ele não se elegeu porque o mote não prestava mais. Sumia. Quando é agora, eu acho que alguém cutucou o nosso querido senador lá do Tocantins e tentou fazer agora, reviver toda uma história. Mas é só até a campanha de prefeito, depois some. Mas já pensou, César, você arranjar dinheiro para criar um executivo, um judiciário, um legislativo nessas alturas do campeonato? Vai arranjar dinheiro aonde?
tem gente aí que é um tema bom aqui para vocês, para os analistas, é muita gente que fica incentivando criar municípios agora. Inclusive estão vivendo disso, vamos arrecadar para a gente ir para Brasília, fazendo não sei o quê. Quer dizer, o cara não sabe fazer a leitura de uma realidade que está posta. Não tem dinheiro para manter o status quo do que está aí, você vai ter para criar novos. Se é bom ou ruim, a gente não sabe o que é. O mais chocante, para não dizer hilário, dessa história do Maranhão do Sul, que é um direito, mas a gente sabe que hoje nas pesquisas mostram que é ainda da geração passada que ainda discutiu isso, a nova geração não está mais discutindo isso, é que foi um senador vizinho que foi criar todo esse mal-estar, né, de discussão do nosso Estado. Quer dizer, vai se preocupar com o Tocantins, que tem problemas gravíssimos. Ele foi instado a fazer isso. Claro. A pedir de quem, eu não sei. Mas para poder criar um movimento de apaixonados por aquela região. Alguma coisa, aí começa a nascer uma esperança, sonhos que vem de cima Sim, que ele foi instigado, sim, nós sabemos de onde é que surgiu, mas veja... Vê quem foi que abraçou a causa de político. Vai, Nathanael, arremata aí o que tu quer falar para a gente fechar o bloco. Voltando ao assunto aqui, César, da formação de grupo político, do grupo político hoje hegemônico praticamente, que é o do governador Flávio Dino, e a gente começa a observar um cenário, né, que pode surgir uma tendência até de racha dentro do grupo, como está tendo nas esferas mais baixas agora no campo municipal, mas a gente não pode esquecer também que a decisão de 2022 começa agora em 2020. Sem dúvida. E nesse campo aí, né, essa entrevista hoje do senador Everton Rocha, para mim ele deixa claro que ele está pavimentando, né, a sua também candidatura ao governo em 2022. Sendo que nessa briga também tem o vice-governador Carlos Brandão, que já tem aparecido mais, já tem vários despachando, né, várias coisas do governo, né, principalmente agora com o Flávio está muito tempo por fora da entrevista, participando desses debates aí em torno da luta da democracia e aparecendo mais, cacifando. E esse grupo político pode ter um racha, né, deputado? Porque a disputa de 2022, passando por agora, a minha pergunta é, você acha que, dependendo do interesse desse jogo ali, o Braide não seria uma boa opção para também ser candidato do grupo do governador Flávio Dino? Eu, inclusive, tive conhecimento que a família do Braide pedia até que ele não se candidatasse agora. Porque 2 anos de município falido é bancarrota. Você pode destruir todo um arsenal eleitoral, um patrimônio eleitoral. Mas é um pensamento meu, de que escutei algumas pessoas me dizendo, ligado à família dele, em relação a isso. Nesse outro sentido do Brandão, o Brandão vem da escola de Zé Reinaldo, uma escola de mão aberta, uma escola que não duvida se o Brandão amanhã tem deputado sonhando. Quando o Brandão assumir, nós vamos ter emenda, nós vamos ter fundo a fundo. Quer dizer, é um pensamento político. O prefeito começa a dizer, não, nós vamos ser melhor tratados, nós vamos ter alguma coisa para ajudar nosso povo. Não sei onde vai arrumar o dinheiro, mas é um pensamento. Tá? Um pensamento. E tem o Everton do outro lado, que tem um patrimônio montado eleitoralmente, uma vinculação com o prefeito muito forte. E nós aqui, pode ter certeza, com todo respeito ao nosso grupo, seremos um bom e um excelente coadjuvante. Pode quem quiser pensar o contrário. É essa dificuldade que eu tenho, porque eu preciso que haja essa cisânia, que para a gente poder crescer. Aí nós vamos ser grandes dentro do grupo, formar um grupo dentro de um grupo e tentar ser valorizado, se quiser. Mas para reconstruir um grupo da forma que ele foi destruído, sem muito... É muito difícil. Não adianta a gente sonhar, ficar aqui vendendo, não. Aí por que tu é oposição, tu sabendo de tudo isso? Por princípio. Eu não quero terminar minha vida pública, eu ficando feito gangorra de um lado para o outro, mudando. Eu não me sinto bem. Eu comecei e termino aqui. Mas não espero benesse, não estou esperando recompensa, não estou esperando crescer, não estou esperando que vão me dar nada. Eu faço a oposição porque acho que eu tenho que fazer. É um ponto de equilíbrio que a sociedade tem, que às vezes nem sequer valoriza a gente para isso. Não pensa que é fácil, é muito bom você lutar. Mas é muito difícil as pessoas compreenderem depois que essa luta foi valiosa. É uma questão de consciência do povo. Eu faço a minha parte. Mas você acha que o Braide pode ser o candidato do governador Flávio Dino? Aqui? É. Muito difícil, ele se destrói. Se o Braide fizer isso, ele vai com essas redes sociais que estão aí, ele tem que manter um princípio, uma ética.
Ele não vendeu isso a vida toda, ele tem que manter. Não estou dizendo que ele deve ser. Eu estou te falando que isso aqui vai ficar muito fácil de ser destruído. Bom, Sei, pode ser o contrário. damos mais uma paradinha e voltamos já já. Voltamos aqui com os analistas. O papo é sempre quente quando o deputado César Pires está aqui com a gente. Antes, eu sei que Felipe e Natanael vão retomar essa discussão, mas eu não posso sair daqui sem... Eu guardei uma, depois tu fala. Mas eu quero falar esse tema bem aqui, César, que eu acho que é um escândalo e é uma coisa que tira a credibilidade de uma instituição que nunca deve ser tocada. As universidades, como estão sendo extremamente maltratadas, todas as universidades do país, as públicas. Isso que aconteceu na UEMA, deputado César, eu sei que o senhor está acompanhando isso. Que diabo é isso, deputado? Pelo amor de Deus! Os meninos dão o sangue deles estudando 3, 4 anos para depois vir alguém que... Não, na UFMA teve isso também. A atual reitora, inclusive na época eu estava na Timbira, e a denúncia começou exatamente no nosso programa e tudo mais. Isso aí é uma prática que não é só da UEMA, não. Pior, é das duas. Olha, quem ajudou a criar aquele curso de medicina, quem está me ouvindo e vai nos ouvir, fui eu. Tanto é que ele inaugurou em 2003, eu saí em 2002 e deixei a plataforma criada. Pronto. Porque se não fora isso, não teria. Primeiro nós queríamos criar um modelo cubano, que seria um curso totalmente profilático, não terapêutico, mas vendo que isso não tinha sucesso. Você cria isso a partir de um currículo. Ponto. Bom, voltando para cá, e por conta disso eu fui procurado por alguns professores e alunos que estavam existindo isso. E fiz uma denúncia na Assembleia. Uma denúncia de que, ao longo do histórico do curso de 2003 até agora, nós formamos 326 alunos. Foram 2 tipos de transferência, a facultativa, que é aquela que é interna e externa. Como é que é a abertura interna? É cursos afins dentro da própria universidade, biologia, química, que você pode ser transferido, ou você pode vir ex officio, ou externa, né? De uma organização pública para uma organização pública quando a universidade abriu, ou ex officio, porque o oficial do Exército, da Marinha, que vem e o filho é dependente, a universidade tem que abrir vaga, seja ela qual for, tem que abrir, aonde os pais vão. A UEMA, ao longo desse tempo, só concedeu 8, 3 ex officio e 5 por abertura, porque tinha vaga, e essas vagas foram no início. O curso ainda estava em evolução, estava em crescimento, e é natural aquela descrença de que o curso não vai acontecer, né? É como está acontecendo em Pinheiro, né, que não conseguiu evoluir. Dizem que resolveram, né? Mas é mais difícil, porque o isolamento geográfico, por que Caxias deu certo? Porque o cara veio de Timon, doutor para lá para poder fazer, mestre ali e tudo. Tá certo. E aí, só esse ano foram 19. E por medida judicial, né, deputado? O que acontece? O fulano vai... E o MEC ainda diz o seguinte, você não pode ser transferido com menos de um ano. Com menos de um ano. Aí o cara vai bem aqui, no Paraguai, no Uruguai, nada contra os cursos lá, são bons também. Aí o cara chega para o juiz dizendo que está longe do filho, que está dando estresse, que está não sei o que, depressão, pau. Era um Ctrl-V, Ctrl-C. Só aí. Tanto é que depois da denúncia, que aí eu tenho que louvar a atitude do corregedor, doutor Marcelo Carvalho, que no mesmo dia abriu o procedimento, no outro dia depois da denúncia, e começou a apurar e encaminhou 2 juízes para ver. Logo em seguida, teve uma reunião do reitorado lá da universidade, lá em Caxias, e alguém lá, um professor lá do curso, me passou uma mensagem. César, 9 liminares já aconteceram, sumariamente. Olha, sabe, 5 pelo mesmo juiz e 4 por outro que recorreram em relação a isso. O certo é que ia acabar, mas por que ia acabar? O maior problema é o problema qualitativo. São 35 numa entrada anual, e o convênio com o hospital municipal, para que os alunos no último período vão para lá, só cabe isso. Por que só cabe? Além dos leitos que você vai acompanhar, da UTI que é precária, você vai acompanhar, preconiza a própria legislação do Conselho Federal de Medicina, que tem que ser um professor para 5 alunos. E você não tem recurso para contratar quando você se agiganta, ou seja, saiu de 35 para 57.
ser brincadeira, aí quase 50%, 60%, vamos fazer os cálculos com calma, em relação a isso de professores. Em contrapartida, não houve aumento dos insumos, não houve aumento dos cadáveres, do microscópio, de toda essa situação que tem que ter e, consequentemente, do recurso humano para acompanhar. E que quem é o paciente, o dono do paciente, o acompanhante do paciente, vai querer simplesmente que o aluno em formação já atenda. Não vai. Se der um problema, a universidade se acaba com isso. Botou aluno, botou médico, né, essas denúncias todas que vocês sabem que para destruir é meia hora com as redes sociais. Acaba o curso. E nós tomamos essa dor. Mas está começando a tomar termo de novo, está começando a legalizar em relação a isso. Mas o curso se incorporou, porque é mais fácil você pegar professores aqui de Timon, onde de Timon e de Teresina ali pertinho, o cara vai dar aula, o cara que tem uma consulta de 400 conto, 500 conto, vai querer dar uma aula de 80 reais, 90 reais, que ganha dormir e pouco, um professor de 20 horas ganha dormir e pouco. Sabia disso? Contratado, 2 mil e poucos reais, é muito pouco. Em 40 horas contratado, vai para 4 mil. Ele faz isso no bichinho, como é que é? Meio-dia, em um período de uma manhã. Uma manhã, doutor. Então é preciso muito amor. Então tudo isso, por exemplo, bônus. O bônus de 2% que é amarelo. Você acaba com isso, rapaz. Nós estamos tratando de medicina, não estamos tratando de vida humana, nada de bônus. Bônus é competência, eu também sou interiorano. Viajei e fui me virar para poder me formar, com as limitações do pai vaqueiro. Então não tem isso não. Eu não acredito em bônus. Para mim esse negócio de bônus é coisa de gente que quer agradar, fazer uma política tacanha, mesquinha, que não pode ser assim. Eu sou a favor da meritocracia, da qualidade aonde você estiver. Vença quem puder, nos talentos, na criatividade. Pronto, bônus é coisa de executivo de banco, né, Natanael? Vamos embora brincar que dá tempo de bloqueio ou compartilha. Já acabou? Já. César Pires. Não, dá tempo. 3 minutos e meio. Vamos ver, quem é o primeiro amiguinho? Tá aí, César, para continuarmos falando de educação, de universidade, tá aí o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Bloqueio ou compartilha? Eu bloqueio ele porque eu não vi nada de novo. Olha, eu não acredito em nada que não tenha uma inovação pedagógica, uma discussão pedagógica. Nesses meses todinho que ele está aí, ele só criou conflito e não trouxe nada de inovação pedagógica. Ou qualquer esse negócio de dizer, eu vou reformar a sala de aula, construir muro, pintar coisa, que besteira. Nenhuma revolução educacional, nenhuma no mundo, aconteceu por reforma estruturante de sala. Foi pela reforma do cérebro. Então eu não vejo nenhuma proposta do MEC até agora para nada, a não ser que os analistas me digam o contrário. Portanto, eu acho que os analistas não vão dizer não. Quem é o segundo? Opa, começou a aparecer prefeiturável aí, César Pires. Eduardo Brade, bloqueio ou compartilha? É o Brade ou o menino, o Adriano? O Adriano, por exemplo, meu partido, ficaria muito difícil, um convívio perfeito, mas eu tiro. Eu acho que o Brade é um rapaz que cresceu, soube crescer, soube fazer um trabalho, tem seus méritos. Não é à toa que tem um apelo popular muito forte aqui. Eu tiro. Compartilha. Tira o chapéu. Muito bem. Então nós podemos entender que no segundo turno, se o Adriano não decolar, não conseguir passar, o senhor vai de Brade. Não sei, pode vir que venha outro candidato. Por falar nisso, vamos ver quem é que tem aí depois. Pronto, para botar Eduardo Bolsonaro, o futuro chanceler lá nos Estados Unidos. Eu tiro, sim. Vou explicar por que eu tiro. Eu gosto da pureza de espírito, do sujeito que... Os Bolsonaro no Rio de Janeiro sempre foram isso. Quando ele conseguiu mexer com a campanha dele, foi isso. Eu não quero aqui analisar. Então, se o povo deglutiu porque saboreou e viu que era aquilo, e eu tiro, sim. Rapaz, isso aí é aquela história, Natanael. Eu devo, não pago, nego enquanto puder. Vamos ver, quem é o outro? Aí, ó, amigo de Natanael, de Felipe, meu colega de faculdade, Márcio Gerri. Não tenho nada também contra Márcio, não. Eu tenho uma convivência harmônica. Ele está indo bem, César? Não, eu acho que ele não está indo bem politicamente, mas eu digo em termos pessoal, eu tenho uma convivência. Em termos políticos, ele foi muito no jogo do Flávio e se perdeu um pouco.
se perdeu um pouco por aquelas agressões, por tudo, e não soube conduzir a coisa. Mas eu não tenho nada contra ele. Ouviste falar alguma coisa da atuação dele lá no Congresso? Ela não é a altura do que ele vendia, não, né? Mas como ser humano eu tenho uma boa relação com ele. Pronto, ó, ainda temos um bocado de segundo aqui. Acho que agradecer, César, é sempre um nível muito bom quando você vem aqui me ensinar muita coisa. A sua generosidade me encanta do ensinar, sabe? Eu sou um aprendiz, Geraldo, ad eterno. Não é não, Antônio? Com certeza. O Felipe, que eu convivi com ele lá, ele sumiu, que era um sujeito talentoso, sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ele, agora eu vou dar de analista. Eu não sei o que aconteceu com ele. Escondido ele sumiu. nos bastidores da Mas nós conversávamos muito. Sempre trocávamos ideias. Diga-se de passagem, César me permitia fotografias geniais. Tu quase não fotografa mais, Felipe, assim como eu, nós não deveríamos fazer assim. Natanael? Eu acho que, né, a infância dos lourinhos correndo na beira dos rios. Tu aí, também né? tá no time. Tu também é. Olha, tu tem que lembrar uma coisa, cara. Tu também é adotado. Sei lá, ele era teu tataraneto ou era teu Tio-avô. Era tio-avô, Lampião, né? Tudo na tua vida está explicado nessa relação com o Lampião. Sabia, César, que Natanael é sobrinho neto de Lampião? É, Virgulino Ferreira. Rapaz, até que ele é polido, né? Não tem assim, é um O sujeito senhor que pensa, senhor, que tem de gente que chega aqui com a mão tremendo quando vê ele. A família do meu pai, né, do meu avô, foi a que foi para Recife e largou o cangaço de lá. Virou elite, César, virou elite. Tem só o sangue mesmo, né? Mas a essência do nordestino. Ainda chegou a conceder entrevistas no Recife. Ele durou, ele era bom da família. Tá vendo? Natanael. Mas olha, eu queria terminar aqui para você ver. Pode falar, César. Quando o Geraldo estava fazendo ali o introito, como a gente dizia antigamente, né? O introito para poder chegar aqui. E falou o nome do Iglesias. Eu sempre acho que para quem eu não me aventuro mais, nunca gostei, é o que eu digo, eu nasci no momento errado, nasci naquele momento que tinha os lampiões da política que a gente não podia se aventurar, porque já estava tudo preconcebido, tudo. Mas para a garotada que quer crescer, ele tem que se subilicar. Se o sujeito ficar nas amarras todinha nessa situação da ausência de coragem do fazer, não adianta ficar naquele negócio, eu vou romper, fazer becinho, não, tem que tomar atitude. Eu decidi ser oposição, vou ser oposição. Mas eu sei que não tem recompensa nenhuma. E sei que não vou esperar que alguém... a não ser que haja, que para mim vai haver uma briga do Everton com o Brandão. É o que todo mundo na Cafua trata. Se não houver, vamos ver como é que vai ser. Talvez a sociedade crie um pouco de resistência a tudo isso, aí pode emergir um terto, como a gente dizia no interior também. O terto era o terceira via, que a gente dizia no interior de Codó. E aí eu vou esperar isso. Tenho que ter calma, prudência, muita paciência, não me aventurar agora. Vou ficar muito chateado se todos esses aí que estão mexendo na política, tentando ser candidato, ficar no meio da estrada e depois se agregar a outro por ausência de coragem. Temos que derrubar essas cercas, né, deputado? Ninguém é gado para ficar sob o controle de nenhum senhor. Boa, Natanael. E diga-se de passagem, só fazer um registro para a gente terminar. Rápido. Aqui. César Pires foi o único deputado da era rosiana que, eu não vou dizer que foi maltratado, né, porque seria indelicado pelas histórias, mas ele sabe que ele não foi prestigiado como deveria pelas defesas fantásticas que ele fazia daquele governo que era simplesmente não existia. Né? A oposição cresceu porque o governo não existia também, não é verdade? Mas eu quero dizer que César foi o único deputado que teve uma estrutura criada pela relação de lealdade com suas bases. Foi eleito não com dinheiro, com a lealdade que ele sempre teve com quem votava com ele. Muito bem. E já que você falou... eu boto fé no Iglesias. Eu também. Eu acho que Iglesias aí... Terminou-se aqui falando... Vocês estão incentivando... Deixa terminar o programa. Analistas. E só para terminar, que falou-se de cangaço aqui, e César falou umas palavras bonitas, eu termino com umas palavras muito singelas, de um cangaceiro chamado Diadorim, que dizia para o seu companheiro Reobaldo:
carece de ter coragem, carece de ter coragem. E com muita coragem, começamos a nossa semana. Obrigado a todos os amigos do estúdio e principalmente a vocês que nos prestigiam. Até amanhã.